Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos mais uma vez. Estamos aqui de volta, este amigo que vos fala é o pastor Sérgio. E, como eu lhes disse, nós vamos assim dar continuidade ao vídeo anterior, né, que falamos sobre os pilares das primícias. Não sei se você lembra, mas nós estávamos falando sobre os pilares das primícias e vamos dar continuidade. Antes eu quero fazer uma leitura, Malaquias 3:10. Se assim você, de antemão, quero lhe dizer que se você desejar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que nós possamos estar juntos sempre que surgir um vídeo novo, você possa estar sendo abençoado também, tá bom? Muito bem, Malaquias 3:10 diz assim o texto sagrado: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e venham e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. As videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Eu não sei se você se lembra, mas nós falamos anteriormente que o exercício de levar à casa do Senhor o dízimo, ofertar à casa do Senhor, não é algo que você deva fazer hoje e amanhã não, ou seja, um mês sim e um mês não. Isso deve ser algo constante, até porque a casa do Senhor precisa sempre de manutenção. Como a nossa casa, né? Todo mês precisamos manter a nossa casa, tanto os deveres como outras atividades que temos, né, do cotidiano. N tarefas para resolver, para pagar, para comprar, enfim. A casa do Senhor também. Então, desafio você a manter-se fiel ao Senhor. Como dissemos, os pilares das primícias, né? Um deles é a gratidão. Um outro pilar, enumerando o segundo pilar, a fidelidade ao Senhor. Um terceiro, o amor a Deus. E o quarto, indispensável, que é a fé. São 4 pilares das primícias do Senhor, né? Onde eu e você temos a liberdade de com gratidão, expressar fidelidade, expressar amor e expressar também a fé. Muito bem, nós vamos dar continuidade. A princípio eu quero, nesse momento, trazer à tona algumas questões que algumas pessoas tentam se justificar o não ser dizimista. Algumas pessoas que não dizimam porque acreditam que o dízimo foi apenas o tempo da lei, né, e tentam se justificar no fato de que o dízimo foi instituído na lei para a realização das cerimônias de culto, né? Como após a morte e o sacrifício de Jesus, toda a lei foi abolida e tem isto como base para não dizimar a casa do Senhor, ou seja, o dízimo é algo da lei de ontem e não de hoje. Mas não é isso que a palavra de Deus vai nos orientar. O dízimo, na verdade, ele não era apenas, ou não foi instituído entre as leis cerimoniais. O dízimo foi instituído muito lá atrás. Em Gênesis capítulo 14, você vai observar no versículo 17, que antes de Moisés o dízimo já foi instituído lá por Deus, né? Você vai ver a passagem de Abraão, após conquistar, vencer os reis inimigos, ele pegou dos despojos dos seus inimigos, que era por lei, o que vencesse traria consigo os despojos, e deu de tudo o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que era a representação e a figura tipológica
do Senhor Jesus, né, que viria. Ele estava apontando para Cristo, e Abraão dá de todos os despojos o dízimo daqueles ouros, de todos aqueles pertences que ele tomou dos seus inimigos. E que teve por herança, porque ele venceu a guerra. Então, você vai ver que não tem nada aqui com a lei de Moisés. Foi muito antes, 430 anos antes da lei surgir. Surgiu a instituição, o estabelecimento, a chegada do dízimo, das primícias. E podemos dizer que Melquisedeque é a figura de Cristo. Né? Deus está teofanicamente ali se manifestando e recebendo das mãos de Abraão o dízimo, né? Uma tipificação da pessoa do Senhor Jesus. Então, não tem nada a ver com a lei. O dízimo foi instituído muito antes da lei, ok? Então, alguns vão alegar, mas foi os despojos que Abraão deu o dízimo. Não está certo. Está certo sim, porque quem foi que fez Abraão conquistar e vencer a guerra? Não foi Deus? Então, foi Deus que deu a Abraão os despojos também. Então, não justifica essa tese de que o dízimo é algo da lei e não da nova aliança. Ok? Então, o dízimo está presente em todas as áreas da Bíblia. Não só no Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas nos Salmos, em Provérbios. Você vai observar que Provérbio 13:9 vai ensinar para levar as primícias de toda a nossa renda. Veja que está falando de dízimo. Primícia é o primeiro, como nós falamos no vídeo anterior, é o primeiro, não é o que vem depois, é o primeiro, né? E em toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento também, você vai ver que Jesus, em Mateus, capítulo 23, versículo 23, ele vai também falar sobre o dízimo, né? Então, só para você ter uma ideia, que o dízimo é algo tão presente que ele não foi substituído por nenhuma outra figura. O dízimo é aquilo que foi estabelecido mesmo e ponto final. Por exemplo, a circuncisão, ela foi substituída mais tarde pelo batismo, né? A circuncisão, o corte do prepúcio do filho macho que nascesse, ele hoje isso não acontece mais hoje, porque foi substituído pelo batismo nas águas. A circuncisão hoje é a figura do batismo, né? Por exemplo, a Páscoa, hoje nós celebramos a Páscoa à luz da Santa Ceia, que é o corpo místico de Cristo, né? A figura do corpo do Senhor Jesus. Assim? Desculpe. Então, em relação ao dízimo, não existe nenhuma figura, não existe nada que foi substituído. O dízimo é a 10ª parte, né, a primícia que se dá a Deus. Você vai ver que Jesus, alguns vão tentar se justificar que Jesus está abolindo ali o dízimo quando repreende os fariseus no tocante a eles não considerar a justiça, a misericórdia e a fé. Mas na verdade, Jesus não está abolindo o dízimo. Ele chama a atenção dos fariseus por causa da ostentação em relação ao dízimo, ou seja, por eles devolverem o dízimo da hortelã, do cominho e do coentro, como diz o texto, eles acham que a salvação deles está atrelado à fidelidade de entregar o dízimo, e não o fato de observar a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus repreende eles severamente por conta disso, porque eles não podem se apegar, ou seja, definir a salvação deles, porque eles simplesmente entregam o dízimo. Eles não podem se achar simplesmente porque entregam o dízimo, não. O dízimo é mais uma das tarefas, dos deveres que eles têm que cumprir em relação à justiça, à misericórdia e à fé. Jesus não está abolindo o dízimo, coisa nenhuma, de forma alguma. Você vai ver que ele vai dizer, né, ele vai confirmar: deveis fazer isto e não omitir
aquilo outro que é o dízimo. Ele diz, vocês devem fazer 100% e não apenas umas coisas e outras não. Outros vão se justificar em relação ao dízimo, por não dar o dízimo, porque era para os levitas e sacerdotes na época. E é claro, eu vou reforçar, não era só para os levitas e sacerdotes, era para os estrangeiros, era para os órfãos e para as viúvas também. Mas hoje não é diferente. Hoje, primeiro Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, você vai ver que nós somos os sacerdotes eleitos por Deus, a nação santa, sacerdotes do Senhor. Hoje existem pessoas separadas por Deus para cuidar da obra. E essas pessoas, na pessoa dos pastores, né, na pessoa dos missionários, são eles que zelam pelas ovelhas, pela casa do Senhor, e são sacerdotes da casa do Senhor. Não mudou nada, não nesse sentido, né? Então, eles também precisam ser mantidos, e são mantidos com dízimos e ofertas da casa do Senhor. Você vai ver que quanto a isso, isso não vai justificar. Isso não é tese para não dar o dízimo, porque nós hoje somos sacerdotes da casa do Senhor, e nesse sentido, de homens separados para servir a obra de Deus, eles precisam se manter, e se mantêm com dízimos e ofertas. E olha que o apóstolo Paulo não vai deixar para lá isso, porque ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 ao 15, ele vai falar sobre isso, que quem cuida da obra de Deus deve viver da obra de Deus. Paulo vai explicar isso com detalhe, sem dúvida nenhuma. E olha que algumas pessoas arremetem a figura do sacerdócio de Jesus aos levitas, e na verdade não é. A linhagem sacerdotal de Jesus é a linhagem de Melquisedeque. Até porque Melquisedeque ali, ele é a figura do próprio Cristo. É uma teofania, manifestação de Deus como homem, representando a pessoa do Senhor Jesus. Ora, se é Abraão que entrega o dízimo a Melquisedeque, que é a figura de Cristo, o que isso significa? Significa que nós que somos filhos de Abraão, agora também devemos entregar o dízimo à pessoa de Jesus, né? No caso, Abraão entregou a Melquisedeque, a figura de Cristo, e nós hoje entregamos a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio eterno, que não muda. Ora, se Cristo é o sacerdócio eterno, que não muda, então o que lhe é devido às primícias também não vai mudar. Vai permanecer na sua totalidade, porque ele é digno de honra e de glória. Hebreus vai dizer que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então ele é digno de ser dizimado também, ou seja, ele recebe sim as primícias ainda hoje. Outro argumento é que o dízimo era para o sustento do templo. E por isso, como nós hoje somos o templo do Senhor, então não é necessário levar o dízimo ao templo. Isso é uma aberração e é frustrante isso, porque afinal de contas, hoje ainda nós temos o templo, não é? Nós temos a casa do Senhor e os deveres só aumentaram e não diminuíram. A responsabilidade de honrar a Deus só aumentaram. Por quê? Porque nós temos deveres e compromissos de dentro do templo, mas fora também, porque a igreja faz obra missionária. A igreja tem uma grande obra evangelística. Existe um trabalho social também que a igreja faz. Então, é uma tese frustrada daqueles que dizem não dizimar, porque hoje o templo é eles. Não justifica isso. Okay? Uma outra tese em que as pessoas se isentam do dízimo é dizendo que a maldição que Malaquias vai se referir era a maldição que Jesus venceu na cruz. E não tem nada a ver com a maldição que Jesus venceu na cruz. E por conta disso, eles estão isentos dessa maldição. Não é? Então, eu quero explicar, dizer que o sacrifício de Jesus, a maldição que foi cancelada, não é essa maldição que Malaquias fala aqui. É a maldição do pecado de Adão. Não é? Todos que recebem Jesus, eles são isentos da maldição. É o que está escrito em Romanos 8, verso 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação aqui é a condenação que Jesus venceu na cruz, a condenação do pecado de Adão, tá certo? Não é o fato de nós negligenciarmos a palavra. Malaquias está falando de uma maldição de desobediência, de uma quebra de aliança que Deus está exigindo do povo. Então, tem nada a ver com a maldição da cruz que Jesus pagou por nós. Então, é um argumento infundido, não tem sentido e não tem argumento para isso. E um outro argumento é que alguns alegam não pagar o dízimo e pagavam o dízimo na lei pelo fato de estar pagando uma exigência do Estado. Porque antigamente se vivia a teocracia de Deus. E não tem nada a ver com isso aqui, porque Jesus, no capítulo 22 de Mateus, ele é confrontado em relação aos fariseus, e eles perguntam: Senhor, é lícito pagar tributo a César? E Jesus diz: e quem é a cara da moeda? Eles de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está fechando ali? Jesus está dizendo: olha, do jeito que vocês têm deveres para com o Estado, vocês também têm deveres para com Deus. Então, cumpram os deveres de vocês para com o Estado e cumpram também os deveres de vocês para com o vosso Deus. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Tá certo? Então, de muitas explicações que teríamos que dar, quero ficar por aqui, esperando em Deus que você tenha compreendido toda essa explicação para a melhor compreensão sua e que você possa rever seu conceito para não pecar contra o Senhor e mais tarde estar negligenciando e vivendo debaixo de uma maldição. Tá bom? E essa é a nossa explicação em relação a alguns argumentos frustrados de algumas pessoas por não querer dizimar. Seja um dizimista. Lembrando que todo salvo é dizimista. Tá certo? A salvação não está ligada, o dízimo não está ligado à salvação. Porém, todo salvo, sem dúvida alguma, ele é dizimista e ofertante. Deus te abençoe. Mais à frente vamos estar tratando mais sobre isso. Fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, né? E esteja recebendo novas informações a respeito do dízimo, os 4 pilares das primícias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.